Olá pessoal da conferência, tudo bem? Meu nome é Thiago, represento o Laboratório Avançado de Redes e Segurança de Redes da Unesp de Bauru, Universidade Estadual Paulista, e o Departamento de Segurança da Informação da Faculdade de Tecnologia de Ourinhos, numa pesquisa em conjunto, fala do Brasil, e o nosso trabalho está intitulado como Redirecionamento de Ataques de Negação de Serviço pós-anti-honeypots em ambientes SDN. A principal motivação, né, também como forma de contextualizar o tema, são as maneiras existentes de se combater alguns ataques, em especial ataques de negação de serviço. Okay? Muito embora o método empregado nessa pesquisa seja aplicável para outros tipos de ataque, nós resolvemos implementar um controle em cima de negação de serviço porque, sabidamente, pelos profissionais de segurança de redes, é um ataque que gera bastante desgaste na rede, porque quando ocorre numa quantidade considerável, gera também uma situação de indisponibilidade, sendo esse, na realidade, o principal objetivo do atacante, é gerar indisponibilidade dos elementos da rede, ou dos serviços, para o usuário convencional. E o grande ponto é que os atacantes conseguem detectar servidores falsos com muita facilidade. E aí eu abro um parêntese na apresentação para falar brevemente sobre o conceito de honeypot. Honeypots são servidores propositalmente vulneráveis que estão na rede com vulnerabilidades propositais, ou seja, atacantes realizam ataques nesses servidores vulneráveis de forma com que os sysadmins consigam coletar estatísticas a respeito da forma como os atacantes trabalham. Então, honeypots são servidores propositalmente vulneráveis. Entretanto, os atacantes dispõem de softwares anti-honeypot, ou seja, são scanners que permitem com que, antes deles iniciarem um ataque, permitem que eles consigam identificar se aquele servidor que eles vão atacar é um alvo real, é um servidor de produção, ou se é um servidor falso. Okay? Digamos que o atacante não vai perder tempo em nem gastar recursos de hardware para atacar um servidor falso. Okay? Então, o nosso ponto nessa pesquisa foi: através da utilização de redes definidas por software, Software Defined Networks, que são uma tendência global no ponto de vista de tirar o controle dos dispositivos de rede e adicionar um elemento inteligente na rede de forma com que seja possível centralizar a gestão, em poucas palavras, centralizar a gestão da rede. Nesse sentido, nós buscamos implementar um servidor Asterisk com por assim dizer, uma vulnerabilidade proposital, que na realidade é só um serviço de autenticação, permitindo com que nesse ambiente de redes definidas por software nós pudéssemos implementar um detector de intrusão que fosse capaz de, no momento em que o atacante está atacando um servidor de produção, ele tenha o seu fluxo de ataque desviado para um servidor falso, para um servidor honeypot. Isso vai ficar mais claro quando a topologia de rede for apresentada para vocês, mas em resumo, a nossa principal hipótese ou o nosso principal objetivo era o seguinte: o atacante, quando ele executar o software anti-honeypot, ele vai estar executando num servidor real e ele vai iniciar o seu ataque num servidor real. Entretanto, nós realizamos uma modificação no detector de intrusão open source de forma com que o ataque passa a ter um fluxo desviado para um servidor falso. Tá? Essa explicação, isso é só uma contextualização, embora o tempo de apresentação seja bastante curto, isso vai ficar mais claro na topologia. Né? Então, basicamente, o nosso objetivo geral foi burlar os softwares anti-honeypot, tendo como objetivos específicos detectá-lo, né, detectar o ataque e fazer o desvio. O nosso problema de pesquisa era se nós conseguiríamos fazer isso numa rede definida por software, ou seja, fazer algo que fosse aplicável para aquilo que é tendência
que são as redes mais modernas, por assim dizer. A nossa hipótese era que seria possível se fizéssemos uma modificação no código-fonte de um detector de intrusão de host, né? A justificativa para esse trabalho já foi citada, que é o poder de dano de um ataque de negação de serviço, né? E a metodologia, os materiais que nós usamos foram basicamente um detector de intrusão open source chamado Feio2Ban, OpenFlow, que é o protocolo de comunicação de uma rede SDN, e o Asterisk como sendo o nosso software teoricamente vulnerável. Algumas definições simples. O Feio2Ban ele é um IDS de host, ou seja, ele é um sistema de detecção de intrusão que atua analisando o comportamento de um sistema operacional. A modificação que nós realizamos nele permitiu com que, naturalmente, o Feio2Ban, quando ele detecta um ataque, ele faz um bloqueio a nível de firewall, né? Numa máquina Linux, ele através do netfilter iptables faz o bloqueio do atacante por meio, por exemplo, de endereço IP e porta. A nossa alteração foi com que a nossa alteração habilitou o Feio2Ban para que, ao invés dele chamar o utilitário iptables e fazer um bloqueio de firewall, ele enviasse um comando para a nossa controladora SDN para que o ataque não fosse bloqueado, para que o ataque continuasse acontecendo, mas que o fluxo dele fosse devidamente desviado para um servidor propositalmente vulnerável, obviamente de forma com que o atacante não percebesse. E o Asterisk foi a ferramenta que a gente usou para ter um serviço de autenticação. E também porque, sabidamente, é um alvo bastante comum nas redes atualmente, porque permite a autenticação de ramais se executado um ataque de brute force corretamente. E sabe-se que um ataque de brute force com poder computacional grande consegue gerar uma negação de serviço. O nosso cenário basicamente era esse, tá? Foi um cenário virtual. E, de forma resumida, essa imagem é a imagem que consta no artigo enviado para a conferência. Mas, de forma resumida, o ataque ele surge na internet, né? Entra na rede através de um firewall e aí ele entra no ambiente SDN, onde vai com destino a um servidor de produção. Acontece que se nós temos um IDS habilitado a detectar esse tipo de ataque, o Feio2Ban naturalmente já faz isso e faz muito bem, uma modificação no código-fonte dele, que foi a propósito do nosso trabalho, permite com que esse detector de intrusão detectando o ataque envie o comando OpenFlow para a controladora SDN e faça o desvio do fluxo para ataques futuros. Isso vai fazer com que novos ataques que adentrem a rede passem a ser redirecionados, por assim dizer, ao servidor honeypot, que é o servidor falso, que também vai estar rodando o mesmo software de autenticação e vai continuar respondendo o usuário. Ou seja, o objetivo era fazer com que o atacante não atacasse o servidor de produção, que ele atacasse um servidor honeypot, mas que no início do processo, se ele executasse um anti-honeypot, ele não percebesse isso. Então, em resumo, o atacante, quando executa um anti-honeypot, ele ainda está no processo natural da rede. Ele ainda está realizando o início do seu ataque ali no fluxo natural que vai levar ele para o servidor de produção. Porém, com a detecção e o desvio programado via OpenFlow na controller SDN, futuros ataques vão acontecer no honeypot. Futuros ataques e o ataque corrente, certo? Esses trechos do Bash ali, esses prints do terminal Linux, nós fizemos os experimentos em máquinas Debian. Vocês podem ver na primeira imagem. Deixa eu ver se eu uso um apontador laser aqui. Nós estamos dando uma olhada na configuração aqui da ação do IDS, né? Então, esse ActionBan aqui, foi feito um grep para buscar a linha que traria a opção ActionBan na configuração do IDS. Vocês podem perceber que quando é detectado um ataque, exatamente esse comando, através do OVS OFCTL, utilitário Linux, para enviar um comando OpenFlow para a suíte, que aqui está denominada como S1. O tempo é curto, não dá tempo de mostrar para vocês toda a topologia, os nomes do ambiente SDN. Foi uma rede que nós subimos em Python, mas a S1 seria a suíte da nossa rede, tá? Então, esse comando basicamente é quem faz o desvio de fluxo para essa jaula que está disponível aqui na imagem de baixo, que é um monitorador padrão
do asterisk. Okay? E depois, no momento do ataque, é possível perceber ali que o warning, certo? No log do IDS, detectando o ataque, e o log aqui via dump flows permite perceber que o desvio foi corretamente programado. Obviamente, no paper, no artigo, existem mais detalhes que não cabem no tempo de apresentação aqui. Como conclusão e também como proposta de trabalho futuro, enfim, a alteração se mostrou funcional. Nós conseguimos inativar os softwares anti-honeypot nesse cenário específico e habilita uma proteção extra em redes definidas por software. Como trabalhos futuros, a implementação para TCP. Né? Nós fizemos a implementação para UDP, que é uma implementação mais simples, ou seja, o UDP, por conta de não trabalhar alguns controles em flag, sequenciamento e, enfim, alguma questão mais burocrática do TCP, permite fazer o desvio de forma mais simples. Agora, com o TCP, envolve uma série de controles extra que precisam ser adicionados e que ficaram como proposta para uma nova implementação desse mesmo segmento, certo? As nossas referências estão disponíveis no artigo publicado. Caso vocês tenham dúvidas, os meus e-mails estão aí, tá bom? Agradeço a atenção.